Opa, e aí? Nas últimas semanas vocês devem ter notado que ficamos postando apenas alguns trechos de animes aqui no canal, mas nada de vídeo novo. Bom, pelo menos não o que vocês estão acostumados. Resumindo, nós estávamos em período de provas da faculdade. Na real, eu estava, porque o Pedro vai começar as dele agora. E vocês sabem como é, né? Uma loucura total. Ainda mais quando você tem diversos cursos pra fazer. Mas hoje estamos de volta não para falar sobre isso, e sim para comentar com vocês o capítulo 1085 de One Piece. Uma verdadeira masterpiece. Então simbora analisar ponto a ponto do capítulo. Curte, se inscreve, comenta e salve, geeks de todo espaço sideral. Bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Eu sou o Otávio. E eu sou o Pedro. Nossa, nem passou tanto tempo e já tava com saudade de fazer essa intro. E esse capítulo já começou no ponto certo. Assim, sem enrolação ou algo do tipo. Direto na continuação da assustadora presença de Insama, para a surpresa do Rei Cobra. E olha só que loucura. Im fala de si próprio na terceira pessoa, se chamando de Mu, que como vimos aí na OPEX, salve tradutoras da OPEX, valeu pela informação, esse Mu significa perdido ou vazio, mas também pode ser uma leitura para sonho. Intrigante. Mas seguindo, ele diz que há duas coisas na qual gostaria de discutir com o Cobra, e ele teria que responder uma pergunta em troca. O Cobra fala que reconhece esse nome e está certo de não ser uma coincidência, pois entre 20 fundadores havia alguém com esse nome. Entretanto, ele é interrompido, e Insama responde que ele não deve se intrometer, afirmando que isso não é digno de resposta. Mesmo assim, ele revela coisas sobre os Di, tudo aquilo deles serem aqueles que se opuseram a ele. Ele reitera que os Di mais novos, que vieram ganhando destaque no mundo com o incidente, são apenas cascas vazias, que não sabem o significado do próprio nome. Mas ele diz que tudo isso se deve ao grande erro da Rainha Lily há 800 anos. Tanto os estudiosos que pesquisavam sobre o século perdido, quanto os piratas que buscavam os poneglyphs para encontrar o tesouro. Sem o tal erro da Rainha Lily, os poneglyphs não teriam sido espalhados pelo mundo. Sinceramente, eu achei bem interessante isso daqui, e dá pra tirar bastante teoria disso. Como, por exemplo, se a Lily foi a responsável por espalhar os poneglyphs, como que ela fez isso de barco? Até daria, mas seria um processo bem demorado. E creio eu que alguém do governo mundial já teria interrompido ou pelo menos tentado. Então será que a Rainha Lily tinha uma Akuma no Mi? Caso a resposta fosse sim, a mais provável seria a fruta da pata, a Nikyu Nikyu no Mi, que atualmente, vocês sabem, é do Kuma. Concorda que ficaria muito mais fácil para ela mandar os poneglyphs para diferentes partes do mundo sem deixar rastros ou mesmo levantar suspeitas? Tudo bem que eles já sabem que foi ela, mas acho válido pensar nisso. E só uma coisa, vocês também gostaram dessa personalidade ou característica do Imusama? Eu gostei dessa coisa dele, assim, falando mais rebuscado, da forma antiga, sabe? Não só pelo personagem, que além de ter um diferencial, passa ainda mais mistério, tensão e imponência, mas também por algumas dicas sobre ele. Beleza, eu sei, vocês já devem estar falando que isso se deve por ele ser imortal. Também concordo com isso. Mas vocês não acham que esse lado dele, puxado para o passado, poderia indicar talvez um motivo na qual o fez mudar o mundo da sua maneira, tirando o que não gostava, que era o incômodo? Nós já fomos informados pelo Vegapunk que o século perdido tinha uma tecnologia extremamente avançada, que ele tenta recriar em Egghead. Pode ser que o Insama não gostasse dessa evolução, além das outras coisas, não tô dizendo que esse era o motivo principal, e por isso ele fez o mundo regredir. Whatever, tô só teorizando aqui, mas bora continuar. Insama diz que desse passado foi o pior cenário possível, e ele se questiona se a liberação dos poneglyphs foi um erro ou algo planejado. Nesse meio tempo, os Goroseis pegam as armas. Os velhinhos não estão pra brincadeira, já que eles puxaram para silenciar o rei. O dono do trono vazio, que não é vazio, conta que essa resposta deve ser a tal carta da Rainha Lily, que o Cobra mencionou sem informar o nome do remetente. Ele já sabe que vai de arrasta pra cima, mas ainda assim pergunta se poderia escapar caso inventasse algo. Só que o Gorosei bigodudo diz que no momento em que ele viu o grande Imo, seu destino já havia sido selado. Galera, deu ruim pro Rei Cobra. Sabo tá do lado de fora, na pontinha dos pés, acompanhando essa reunião. Imo continua falando, revelando algo sensacional. O nome completo da Rainha Lily é Nefertari de Lily, significando que toda a família Nefertari tem Di no nome. Agora esse flashback pegou fogo. Mas não fica só no sentido figurado não, porque depois do ataque lançado pelo Insama, uma seta que destrói a cadeira de rodas, Sabo interrompe a brincadeira e taca o Riquinho em cima de
todo mundo, resgatando o Cobra e deixando o Imu furioso. Esse Riken do Sabo foi realmente para atingir todos. Infelizmente não deu certo, e para seu azar surgem sombras de diferentes formas e tamanhos, algumas parecendo até animais. Essas sombras são mais conhecidas como Goroseis. Isso seria uma Akuma no Mi? Todos eles comeram uma zoa mítica? É o que tudo indica, mas por enquanto ficamos só na curiosidade. O Dendemushi tira a foto do Sabo naquele momento em que ele está na frente do Rei Cobra, explicando a imagem do jornal e da notícia que correu o mundo inteiro, a fake news do assassinato do Rei de Alabasta. Os dois trocam um papo ali, se identificando e obviamente falando de Luffy. Sabo coloca o Rei nas costas e tenta fugir o mais rápido possível desses monstros. Só que durante a fuga, Cobra afirma que Sabo precisa sobreviver para dizer ao Luffy e a Vivi claramente o que acabou de descobrir. E eles também são Di. E com isso ele descobriu finalmente o caminho que Alabasta deverá seguir. Temos um rápido flashback de Ace, Luffy e Sabo brincando com essa coisa de sobrenome Di. E foi até bem engraçado. Mas sem descanso, a seta do Insama vem bolada. Ele acerta Sabo e Cobra separando os dois e dando um baita dano. E falando nisso, para o Sabo ter tomado esse ataque, o Imu deve ter usado Haki. Talvez algo diferente do que vimos até o momento. Ou pode ser da própria fruta dele. Enfim, mesmo ferido, Cobra começa a falar coisas que estavam na carta. Zoaram com a nossa cara propositalmente, tapando o balão. E não, isso não foi da tradução, é do próprio mangá. Mas ainda deu pra ler certa parte, onde o rei disse, abre aspas, os Poneglyphs devem ser protegidos. Levante as bandeiras do amanhecer para o mundo. Nefertari de Lily. Fecha aspas. Ele implora que Sabo sobreviva para contar isso a Luffy e Vivi. E assim foi a morte do Rei Cobra. Uma das sombras sente a presença de alguém. E lá no buraquinho da parede tem o olho de ninguém mais, ninguém menos que o Apple. Sim, pessoal, o vilão de um arco não principal apresentado no capítulo 137. Tem em suas mãos informações que ameaçam simplesmente o governo mundial e até mesmo Insama. Na grande sala de conferência, os outros reis comentam a ausência de Cobra e o Apple e continuam a reunião. A reunião terminará em breve e com o comentário de Shirahoshi vemos o que está acontecendo com Vivi. Ela foi presa no quarto de hóspedes pela CP0 e considerada desaparecida, evitando que qualquer um a procurasse. Ela fica aliviada em saber que a Shirahoshi está bem. Jabra conta aos seus subordinados de Luffy terem dado uma coça no Tenryubito. E além disso, da inesperada batalha entre Fujitora e Ryokugyu, causado pela fúria do Aramaki após o Fujitora deixar o exército revolucionário e libertar os escravos. Esse reverie foi do balacobaco, treta pra todo lado. Vivi tenta pensar em algo para escapar dali e de repente escuta um barulho. Que era nada menos do que o salvador da pátria, o Apple, devorador de paredes, que atravessa tudo desesperado, negando ter visto qualquer coisa. E é nesse momento que Vivi aproveita o alvoroço e enquanto os outros ainda estão distraídos, foge com o Apple. Como já sabemos, eles foram parar no balão do Morgan. Como eles fizeram isso? Bom, isso a gente ainda não sabe. Mas pelo menos o início já tá explicado, vai. E é com isso que fechamos o capítulo. Olha, eu não sei pra vocês, mas achamos esse capítulo facilmente um top 3 do ano até o momento. Porque com essas revelações absurdas e diversas informações sobre o passado, novas Akumas no Mi, mais mistério do poder de Mu e do Gorosei, a rainha Lily espalhando os Poneglyphs. Nesse mesmo tempo, há 800 anos atrás, tivemos a luta dos guerreiros de Shandora contra alguém pelo destino da cidade. Ufa, falei diversas coisas aqui e mesmo assim temos muitas outras teorias e mistérios, todos gerados a partir de tudo que vemos nesse capítulo. Então ele com certeza será super importante daqui pra frente. Fiquem ligados no nosso Twitter que atualizaremos vocês com teorias, informações e muito mais. Deem um like, compartilhem, inscreva-se no canal que ainda não se inscreveu, comenta nem que seja uma vírgula e nós vemos vocês no próximo vídeo. Então, até o próximo Geek vídeo.